bem, galera? Vamos lá, time do professor Rubim, combo 12. Esse é o vídeo 3, tá? Que vai tratar da preclusão e das grandes novidades do novo CPC, diretamente aí vocacionados para a advocacia, né? Esse é o nosso terceiro vídeo, né? Cada vídeo tem pelo menos uma duração de 30 minutos, podendo se estender de acordo com as observações, de acordo com os aprofundamentos que a gente for fazendo, né? A questão da preclusão, ela é essencialmente importante na dinâmica do processo civil e se relaciona diretamente com as lógicas da segurança e da efetividade, né? Especialmente com a lógica da segurança jurídica no que toca à qualidade da prestação de jurisdição. A preclusão ela pode ser um empecilho, tendo em vista que ela possa determinar um andamento muito rápido das etapas procedimentais. Não é? Nós estamos trabalhando a importância de cada etapa procedimental ela ser cumprida de uma maneira tranquila, de uma maneira harmônica, né? Isso significa que desde a fase postulatória, passando pelo saneamento, indo para a fase instrutória, chegando na fase decisória, avançando para a fase recursal, nós temos que ter um cuidado na aplicação da preclusão, cuidado na aplicação dos prazos e das formas processuais, né? Sob pena de, ao estarmos em tese, né, beneficiando a efetividade e a celeridade da prestação de jurisdição, nós estarmos comprometendo a segurança jurídica, nós estarmos comprometendo a qualidade da prestação de jurisdição. Esse é um ponto realmente importante das nossas exposições, né, à luz da nossa doutrina gaúcha de processo civil, especialmente espelhada aí no professor Carlos Alberto Alvar de Oliveira, e depois com tantos outros discípulos, digamos assim, como eu, né? Dentre eles também o professor Luiz Alberto Reichel, da PUC do Rio Grande do Sul, exatamente meu orientador nesse momento de conclusão do doutorado no ano de 2020, quando estamos gravando aqui essas aulas, né? Então a gente vai trabalhar essa sequência dos procedimentos nos próximos vídeos, mas a questão central a fixar é essa, né? A importância da preclusão, em alguma medida ela é fundamental que esteja presente, sim, para garantir a efetividade, mas cuidado para não aplicá-la excessivamente a ponto de comprometer a segurança jurídica. Vamos então aqui compartilhar a nossa tela, né? Compartilhar a nossa tela para a gente avançar aqui nas questões envolvendo a preclusão, né? Então aqui, né? As espécies de preclusão, né? Elas têm a sua função, né? São diversas etapas e também dependendo do momento procedimental em que elas acontecem. Tem preclusão em todas as etapas do processo, essa é a ideia. Tem preclusão desde a fase postulatória até a fase recursal, e mesmo na execução a gente vai ver inúmeras questões de preclusão aí atreladas ao andamento da execução para que se tenha a satisfação do crédito, né, em tempo célere, né? Então, aqui no nosso foco na fase de conhecimento, nós temos 5 etapas de preclusão que a gente examina aqui: a preclusão da decisão final para a parte de recorrer da sentença, a preclusão das decisões interlocutórias de maior gravidade, a preclusão das decisões interlocutórias de menor gravidade, a preclusão referente aos atos instrutórios de impulsionamento e a preclusão para o Estado juiz, né? A preclusão para recorrer da sentença, evidentemente, ela vai determinar, se não se feito o recurso de sentença, o trânsito em julgado, né? Se não se apresentar, então, o recurso de apelação. No item B, a gente está falando, evidentemente, do agravo do instrumento das decisões interlocutórias de maior gravidade, conforme o artigo 1015 e o tema 988 do STJ. Para as preclusões de decisões interlocutórias de menor gravidade, nós estamos falando de algumas decisões judiciais que a gente não vai ter o agravo do instrumento. Algumas decisões judiciais gravosas,
em que nós vamos ter que esperar para preliminar de recurso de apelação, como, por exemplo, as decisões envolvendo as multas. Já com relação a algumas decisões, com algumas preclusões envolvendo os atos instrutórios de impulsionamento, né, a gente tem aqui não a existência de uma decisão judicial gravosa, mas a existência de um determinado prazo para ser feita uma determinada medida, sob pena daquele prazo ele ser encerrado, né, e se dá andamento uma nova etapa procedimental, né? Então aqui a gente tem preclusão referente aos atos de impulsionamento, né? Preclusão para juntada de documentos, preclusão para juntada de laudo, juntada de quesito, né? Preclusão para juntada de ódio de testemunha, esse tipo de situação. E depois as preclusões para o Estado, que são, na verdade, uma preclusão chamada de consumativa, já que o Estado, em muitas situações, ele, na maioria delas, né, ao publicar a decisão, ele não pode voltar atrás, salvo se a matéria for de ordem pública, né? Um tema aí que necessariamente vai aparecer no nosso memory box, né, na nossa caixa de memórias processuais, para a gente examinar. Enquanto isso, vamos tomando um chimarrãozinho aqui para dar aquela condição de seguir na matéria, né? Então, nós temos diversas preclusões aí, e para as partes, né, a gente teve algumas reduções conforme a gente passa a examinar no item abaixo. A preclusão das decisões interlocutórias de menor gravidade não existe mais, com a extinção do agravo retido, a ausência do protesto antipreclusivo, como acontece na Justiça do Trabalho, leva tudo a preliminar de apelação, preliminar de contra-razões de apelação, né? Então, são decisões interlocutórias que, como por exemplo a gente falou das multas, né, que fica para depois serem examinadas, justamente porque o sistema entende que não é uma decisão tão grave assim. Eu posso esperar. Eu posso esperar para preliminar de apelação. Se a sentença for improcedente, eu já recorro da sentença e já recorro dessa decisão interlocutória. Eu posso colocar para as contra-razões de apelação, né, a partir do momento em que eu tenho que aguardar a posição da outra parte, né? Eu tenho que aguardar a posição da parte contrária que vai apelar, e a partir daí eu aproveito o momento de fazer as contra-razões de apelação e trago nas contra-razões de apelação uma preliminar envolvendo aquela decisão interlocutória que já foi, que já faz tempo, né, que foi colocada, foi julgada, mas eu não tinha agravo de instrumento anteriormente, a sentença me foi favorável, eu não recorri, aguardei a parte contrária recorrer, e ao fazer as contrarrazões, eu ingresso, então, com uma preliminar, tratando daquela decisão interlocutória, como, por exemplo, nesse caso da multa, né? Então, vejam que essa preliminar de contrarrazões de apelação jamais se confunde com o recurso adesivo, porque o recurso adesivo não é, o recurso adesivo é um recurso que envolve sempre, né, a decisão final e a sentença, quando ela é parcialmente procedente. E aqui eu estou recorrendo, na verdade, de uma decisão interlocutória, né, e não da sentença em preliminar, repito, de contra-razões de apelação numa das hipóteses. Letra B. A preclusão temporal, a lógica da flexibilização procedimental, a previsão do acordo de procedimento e os prazos dilatórios, ao menos referentes aos atos instrutórios de impulsionamento. Muito bem. Aqui realmente, gente, a gente tem um cenário diferente de redução, justamente envolvendo a linha D acima, né? Quando a gente falou da preclusão referente aos atos instrutórios de impulsionamento. Porque vejam só, né? Aqui eu tenho determinados prazos estabelecidos no sistema e eu requero uma flexibilização, eu requero um afrouxamento desses prazos, né? Então, evidentemente aqui há um sistema, né, que ele autoriza, né, uma flexibilização. Por quê? Porque a parte vai fazer esse requerimento, né, com base no artigo 139, inciso 6º, especialmente esse dispositivo, né? Então, a preclusão temporal precisa ser tão rígida? Não, né? Pode haver
alternativa de flexibilização, né, desde que a parte faça o requerimento, isso é o pedido de dilação de prazo, né? E aqui o entendimento que a maioria dos prazos são dilatórios, especialmente os prazos da instrução, em nome do princípio o princípio da primazia de mérito e principalmente o princípio prioritário à prova, né? O princípio de prioridade à prova no processo civil. O princípio fundamental à prova, né? Como queiram denominar. Então, esse princípio também, sem dúvida alguma, nós devemos botar aqui no nosso memory box, né? O princípio do direito prioritário à prova. E aqui também a questão que a gente tinha mencionado antes, para botar no material, que são as matérias de ordem pública. Muito bem. Então, aqui eu tenho a condição de requerer dilação de prazo para os prazos instrutórios, isso não há nenhuma dúvida. Na verdade, segundo a lógica do STJ, hoje a maioria dos prazos são dilatórios, seriam 2 prazos peremptórios que envolvam a estratégia da parte contrária. O prazo de defesa, né? Prazo de contestação e prazo de recurso, que se envolveria a estratégia da parte contrária, né? Porque tanto na defesa, melhor a resposta, eu posso fazer um contra-ataque, que seria a reconvenção, que iria fazer parte do objeto do processo a partir do momento que ela fosse interposta, né? Apresentada. E no recurso também teria condição de fazer uma apelação, né, que determinaria o meu interesse de fazer não só as contrarrazões da apelação, mas também fazer o recurso adesivo, que a gente acabou de mencionar. Então, seriam basicamente esses 2 os prazos peremptórios, e todos os demais seriam prazos dilatórios, em que seria perfeitamente possível requerer, não é, a dilação de prazo, seria perfeitamente possível requerer essa prorrogação de prazo, essa diminuição do tamanho da preclusão e, consequência, um aumento do tamanho da segurança jurídica, embora houvesse algum comprometimento aqui da efetividade, da duração razoável do processo, mas em nome do quê? Da qualidade da prestação de jurisdição. Quando eu investigo, quando aprofundo o tema da prova, evidentemente que me abre a oportunidade mais clara, né, de ter uma aproximação da verdade material, de ter um julgamento com mais qualidade, de haver um maior diálogo, uma maior colaboração, e isso importa, né, que a gente tenha um sistema que estabeleça a maioria dos prazos realmente com prazos dilatórios. Depois, a preclusão consumativa lógica da sanação dos vícios e a complementação de documentos, também é muito importante saber que o sistema processual, ele adota a sistemática da redução da forma, autorizando a complementação de documentos, a sanação de vícios, inclusive em esfera recursal, desde que essa complementação envolva erros formais, né? Um documento que seria um subestabelecimento, uma procuração que não tem, um documento que não está legível, desde o recurso do agravo do instrumento aos recursos excepcionais, é possível isso, né? Então, aqui, um cenário importante de redução da preclusão consumativa. Se do item B, do item 2, né, nós temos uma redução da preclusão temporal, né? Aqui no item C nós temos uma redução da preclusão consumativa. Os dois se colocam a favor da primazia do mérito. Na verdade, os dois se colocam a favor da primazia do mérito. E no item A, nós temos uma redução da preclusão, a fim de que as matérias elas sejam todas examinadas em grau recursal, posteriormente, né, em grau recursal. Então, esses são os cenários de preclusão que nós temos, esses são os cenários de redução da forma que nós temos. A preclusão ela continua importante como um sistema de estabelecimento de prazos e formas. Agora, não precisa ter um tamanho tão grande. Ela, com o princípio, ela cria a exigência de ter a preclusão. Agora,
como técnica, a gente entende que o novo CPC reduziu o tamanho da preclusão justamente em busca da redução da forma, em busca da primazia do mérito, né? E, consequentemente, então, isso vai trazer, melhor dizendo, né, uma busca, uma solução de aumento aqui da segurança jurídica inegavelmente maior, né, com redução da efetividade, mas com aumento da corporificação do macro princípio da segurança jurídica, e isso me parece ser bastante importante. Agora, voltando ao item 1 aí da preclusão, mudou alguma coisa na linha A do sistema anterior para o novo? Não. Mudou alguma coisa na linha B do sistema anterior para o novo? Não. Porque existia o agravo de instrumento regulamentado no 522 para a maioria das decisões interlocutórias de maior gravidade. Mudou alguma coisa com relação ao item C? Sim, mudou. Porque aí a decisão interlocutória de menor gravidade não tem preclusão, fica tudo para preliminar de apelação contra razões de apelação. O item D mudou? Sim, mudou pela flexibilização maior dada a dilação de prazos conforme o artigo 139, inciso 6º. Não é? Na linha C do primeiro ponto, a mudança veio no artigo 1009, parágrafo 1º, e no item 1 romano, na letra D, a mudança vem então incrementada pelo artigo 139, inciso 6º. E com relação ao item E, a preclusão para o estado do juiz mudou? Não mudou. Continua existindo a preclusão consumativa para o juiz. O juiz não pode voltar atrás da decisão por ele tomada, salvo se a matéria for de ordem pública. Vamos lá, então. Destaques do novo CPC. Agora vamos um pouco mais rápido com relação aos destaques do novo CPC, fora esses destaques, digamos assim, importantes para a advocacia, né, em torno da redução da forma, não é? Porque, evidentemente, o advogado tem que saber que algumas matérias não cabem mais agravo de instrumento, muitas delas, né? O advogado tem que saber que tem prazos dilatórios para serem feitos com base no artigo 139, inciso 6º. O advogado também tem que saber que muitos dos recursos ele pode ter um prazo adicional de 5 dias se houver problemas de ordem formal, não de ordem técnica. Ele pode fazer ter um prazo adicional garantido, né? Em nome da redução da forma, em nome da primazia do mérito, em nome de uma relativização, nesse caso, então, da preclusão consumativa. Então, outros destaques. Cabimento das astrentes e obrigação de pagar. Importante, artigo 139, inciso 4º, vou anotando os artigos ali. Possibilidade de apresentação de peça recursal mesmo antes do prazo legal, isso é o chamado ato extemporâneo. Vai estar no nosso memory box, artigo 218, parágrafo 4º. O ato extemporâneo, o ato feito antes do prazo, é tempestivo. O problema é o ato realizado depois do prazo, porque aí ele seria um ato intempestivo por ter um problema de preclusão temporal. O ato antes do prazo é permitido. Fim da compensação de honorários? Sim, porque os honorários têm caráter alimentar. Artigo 85, parágrafo 14. Possibilidade do voto vencido servir para fins de pré-questionamento? Sim. Aqui nós temos a redação do artigo 941, não é? A possibilidade do voto vencido servir para fins de pré-questionamento. Isso significa, então, que eu não preciso embargar para pré-questionar se o voto vencido já tratou da minha tese, do meu argumento técnico. A opção pelo pré-questionamento ficto vem previsto lá no 1025, não é? É um tema também importante, porque se a matéria não, eu tentei pré-questionar a matéria e o tribunal simplesmente não examinou a matéria, o tribunal de baixo, o tribunal superior, o STJ, o STF, vai dar a matéria como pré-questionada. O aumento das tutelas de urgência e de evidência aplicáveis, inclusive o mandado de segurança, segundo o enunciado 48 do Conselho da Justiça Federal, tema importante. Voltaremos ao tema das tutelas provisórias no vídeo 4, né? No próximo vídeo, né? É um tema que a gente vai abordar, né? A redistribuição para a previsão de formação do negócio jurídico processual, acordo de procedimento, podendo ser celebrado, inclusive, pela Fazenda Pública. Aqui um momento de flexibilização procedimental, né? É uma forma de alterar os prazos, se não requerendo de uma maneira unilateral, mas requerendo aqui de maneira bilateral, alterando os prazos da instrução, autoriza o enunciado 17 do Conselho da Justiça Federal. O juízo de admissibilidade recursal perante o Tribunal do CREM é uma obviedade, né? Isso porque é matéria de ordem pública. Então, para que o juiz de primeiro grau fazer admissibilidade se o Tribunal Superior também voltaria a fazer, tá? A criação do incidente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência,
sim, a questão dos precedentes aqui envolvendo o segundo grau, né? Os precedentes de segundo grau, e nisso eles se diferenciam, por exemplo, do recurso especial extraordinário repetitivo, porque os IRDRs é uma jurisprudência, é um precedente, melhor dizendo, formado pelo segundo grau, que depois pode ser objeto de recurso especial extraordinário, mas primeiro o precedente é formado no segundo grau. Caso a parte desista do recurso, isso não impede a análise da questão segundo o enunciado 65 do Conselho da Justiça Federal. Claro que para aquela parte que desistiu, o processo está extinto, né? Ou o recurso não vai ser exame, vai ser, não trará para a parte nenhuma vantagem ou desvantagem, porque a decisão vale a anterior estabelecida. Mas, como a matéria tem interesse público aí, envolvendo os temas dos precedentes, o recurso segue para ser examinado. O reforço da aproximação das leis entre as liminares, diminuindo o campo das cautelares, vai ser objeto do exame nosso das tutelas provisórias, bem interessante, de acordo com essa lógica da fungibilidade informada pelo enunciado 45 do Conselho da Justiça Federal. Redistribuição do ônus da prova, sujeita à medida que difere o rejeito o recurso de agravo do instrumento. Aqui, essa redistribuição é uma questão muito importante para nós na fase sanadora. Teremos também um vídeo sobre isso, né? Medida importante do saneamento do processo segundo o enunciado 72 do Conselho da Justiça Federal. Instituição da reclamação por parte do interessado do MP para garantir a autoridade das decisões até o trânsito julgado, mas desde que ultrapassadas as instâncias ordinárias, né? Não exigível identidade absoluta entre os casos para aplicação do precedente, bastando que haja fundamentos determinantes. Aqui, então, a questão da Instituto da Reclamação, a possibilidade de utilização dela, não, mas, segundo o entendimento recente do STJ, para recurso especial extraordinário repetitivo, que não poderia ser feita reclamação nesse caso, mas sim a parte poderia optar, então, por uma ação rescisória nos termos do artigo 966. Demais situações e precedentes também poderia ser discutida a reclamação, também vem sendo admitida a reclamação contra a decisão do juizado da TNU, né, contrário ao entendimento do STJ. Ampliação do cabimento da ação rescisória e fixação do seu marco na última decisão de mérito preferida, nesse caso das decisões fatiadas, aquela decisão que vem prevista no 356, também trataremos disso a respeito de vídeo futuro, mas a ação rescisória aqui, a ênfase é que ela seja cabível também contra decisões que extinguam sem julgamento de mérito por reconhecimento dos pressupostos processuais negativos. Não é uma decisão que reconheça a coisa julgada, perempção, litispendência ou até mesmo convenção de arbitragem, seria passível de ação rescisória, porque embora a extinção seja sem julgamento de mérito, impede o reajuizamento da demanda. Manutenção da eficácia preclusiva da coisa julgada material, tema que nos importa quando a gente estuda a petição inicial, mas proposição de que a coisa julgada seja estendida para a solução dada pelo juiz ou pelo tribunal a questões premistas da decisão. Algumas questões podem fazer coisa julgada quando julgada incidentalmente, com instrução própria, como, por exemplo, o incidente de falsidade do documento, né? Que aí o documento é falso para esse processo e para qualquer outro futuro. É uma declaração incidental, deve constar no dispositivo da sentença depois, deve fazer aqui ser feita aqui uma instrução própria com a suspensão do processo principal enquanto a questão incidental é resolvida, mas é uma questão que não está diretamente relacionada ao mérito, né? Já que o mérito envolve o que é a causa de pedido e pedido, mas a questão específica, por exemplo, a falsidade do documento, pode gerar coisa julgada. Todo o cenário de autocomposição é destaque no novo CPC, evidentemente, desde o artigo 3º, não é? É uma forma também de primazia do mérito, porque a autocomposição substitui o mérito. É uma forma também de garantir que a relação jurídica seja toda ela resolvida, não determinados fatos. Também isso é uma questão importante que está estabelecida no artigo 515, parágrafo 2º, a ideia de outras partes, outras pessoas e outras matérias, né? Ou seja, toda a relação jurídica ser resolvida via acordo, não só aquelas matérias trazidas na petição inicial, não é? É possível ela ser feita também contra a fazenda pública. Então, nós temos todo um cenário aqui de autocomposição que a gente vai voltar a trabalhar nas audiências, né? Porque em toda audiência, seja ela audiência inicial, seja de saneamento, seja de instrução, o juiz pode, evidentemente, finalizar uma dessas audiências com uma conciliação. Isso vai trazer uma vantagem absurda para o processo em termos de economia processual e também vai garantir o julgamento em mérito, porque a partir do momento que o acordo é feito, ele vai ser executado nos próprios autos, sincretismo processual puro e o tema do acordo, evidentemente, faz coisa julgada material.
Com relação aqui à minoração da aplicação da técnica preclusiva mediante a redução das decisões interlocutórias que não sofrem preclusão, fica aqui o registro do enunciado 67 do Conselho da Justiça Federal, que naquela hipótese de multa da parte que não compareceu na audiência de conciliação, a multa do 334 para o oitavo, 2% do valor da causa, não é? Isso pode ser objeto de apelação autônoma, não é? Justamente porque aqui é uma situação bem específica mesmo, né? Mas eu gostaria de trazer no material porque realmente é um buraco aqui no artigo 1009, parágrafo 1º, não é? Vejam só, esse, por exemplo, é uma hipótese que a sentença foi toda procedente para o autor e só tem, então, contra ele uma multa punitiva de 2% do valor da causa. Se o réu não apelar, transita em julgado a multa. Então, teria que, aqui, né, seria lógico admitir, e por isso o enunciado 67 vai muito bem ao permitir que o autor tenha legitimidade para interpor apelação, embora não seja da sentença, ele vai interpor apelação de uma decisão interlocutória que tratou de fixar a multa há muito tempo atrás, mas não tinha agravo de instrumento, então fica uma situação sui generis que eu gostaria de trabalhar para vocês aqui. Além disso, os números clausos do agravo de instrumento sofreram uma mitigação com o tema 988, ministra Nancy Andrighi, relatora do STJ sobre o tema, e que vem a garantir que algumas matérias fora do artigo 1015, na fase do conhecimento, sejam passíveis de agravo de instrumento, especialmente aquelas decisões que são urgentes, aquelas decisões que vão trazer impossibilidade, né, de lá na frente, em preliminar de apelação, ou em contra-razões de apelação, ser viável, né, um debate sobre elas. Então, tem que provar realmente que o recurso tem que ser examinado nesse momento. Esse é o debate, né? Particularmente, eu entendo que, em deferimento de prova, especialmente a prova pericial, tem que caber agravo de instrumentos, né? Mas aí eu tenho que fazer prova, por exemplo, de que o juiz indeferiu a prova numa espécie de um pré-julgamento da causa, né? Eu tenho que fazer um tipo de manifestação como essa para tentar realmente obter uma decisão que me garanta, né, o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento. Por sua vez, se eu agravar de instrumento com base no tema 988, não com base no artigo 1015, e o tribunal entender pelo não conhecimento da matéria, eu fico depois com o preliminar de apelação liberado. Não há por que não fazer isso, né? Ou seja, é mais seguro para o advogado, e aqui estamos falando de novidades do advogado, a partir do tema 988 é mais seguro para o advogado fazer o agravo de instrumento e esperar a decisão do tribunal. Se não conhecer, fica resguardada a sua preliminar de apelação em contra-razões de apelação. Outra coisa, depois do tema 988 não existe mais por que mandado de segurança. Porque mandado de segurança, contrato judicial, é só se eu não tiver recurso no sistema. E aqui eu tenho recurso no sistema de duas, uma. Ou eu tenho recurso imediato por agravo de instrumento, ou eu tenho recurso diferido com a preliminar de apelação ou preliminar de contra-razões de apelação. Ou eu aplico 1015 ou eu aplico 1009 parágrafo 1º. Mas eu não tenho porquê, e há um entendimento disso, né, de que a partir de 2019, depois dessa decisão do tema 988 pelo STJ, está excluída a possibilidade de mandado de segurança com relação a decisões interlocutórias. A difícil precisão a respeito dos prazos dilatórios e peremptórios, né? Realmente a gente fez essa observação de que a maioria dos prazos tem que ser entendidos como dilatórios, e o prazo dilatório também é um prazo preclusivo. Só que a preclusão ela não decorre da lei, a preclusão decorre de uma decretação judicial. Não é isso porque, se eu tenho um prazo dilatório, eu vou requerer, então, dentro do prazo, como é concedido, imagina o EPROC lá, dentro do prazo que o sistema me dá e já prevê a data final, eu vou requerer a dilação de prazo. Ao requerer a dilação de prazo, prevista ali no artigo 139, inciso 6º, né, o que acontece? Eu requero um prazo maior para tomar medida, né? Evidentemente que se eu requerer, por exemplo, um prazo em dobro, se o sistema me deu 15 dias para juntar o rol de testemunha, se eu quiser mais 15 dias, se eu requerer mais 15 dias para juntar o rol de testemunha, e o juiz deferindo a medida, eu não cumprir no prazo de 15 dias, o que vai acontecer? O juiz vai decretar a preclusão. O juiz não vai me dar 2, 3, 4, 5 prazos dilatórios. Então, essa é a questão. Todo prazo é preclusivo.
Só que o prazo peremptório, como por exemplo o prazo recursal, a preclusão decorre da lei. Já no prazo dilatório, o juiz vai me prorrogar a prorrogação, vai me autorizar a prorrogação de prazo. E eu não cumprindo o prazo, então eu tenho aqui uma preclusão que vai decorrer de uma decretação judicial. Por outro lado, partindo daquele conceito de ato extemporâneo, a partir do momento que eu requeiro a dilação de prazo, eu não preciso necessariamente aguardar que o juiz me abra o prazo novamente. Eu já posso cumprir a medida. Então, eu pedi a dilação de prazo para juntar do rol de testemunha. O cliente, a parte me traz esse rol de testemunha, me manda esse rol de testemunha. Eu imediatamente já junto, não é? E requeiro a consideração desse prazo, informando, inclusive, posso fazer isso, eu nas minhas peças gosto de fazer isso, informar que estou me valendo, né, do conceito de ato extemporâneo, sendo tempestivo o ato praticado antes do termo legal autorizado pelo magistrado. Né? Vem em nome da economia, vem em nome da efetividade, né? E vem antes do juiz despachar, eventualmente me negando o direito à prorrogação do prazo, eu já cumpro a medida e me parece que ganho um argumento a mais, quem sabe para o juiz acolher e dar andamento ao processo daquela forma. Então essa é a ideia. Conjugando o artigo 139.6 com o parágrafo único do artigo 139, mencionado aqui nesse slide, né, nós temos essa possibilidade de requerer a dilação de prazo na instrução. Né? Então, uma tentativa de reequilíbrio dos princípios do sistema, acho que entendemos que sim, né? Que o código ele tinha uma preocupação com a efetividade, o momento histórico demonstrava isso desde 94 até 2010, mas em 2010, 2015 houve um reequilíbrio, uma tentativa de vários dispositivos a favor da advocacia que vieram em nome da segurança jurídica. Exigência do contraditório prévio é fundamental para a advocacia, como para o processo em geral, a fundamentação das decisões de maneira mais completa talvez seja o maior dispositivo nesse sentido. O artigo 489, parágrafo 1º, mesmo a decisão interlocutória, conforme registra o artigo 11. Redução do apego a formalismos perniciosos com a lógica da colaboração entre o Estado e o juiz, não é? A questão da colaboração desde o artigo 6º, partindo aí pelo artigo 932, parágrafo único, especialmente para o tribunal, né? Muito importante isso. Avanços em matéria de prazos dilatórios, flexibilização procedimental, artigo 139.6, artigo 190, artigo 191, são claramente indicadores do reequilíbrio do sistema. Né? Não obstante a efetividade ser fundamental para o sistema processual, é evidente que a segurança jurídica é peça essencial e primária do sistema, sem a qual não há por que insistir no judiciário se a gente não possa cobrar uma qualidade da prestação de jurisdição. Não é? Necessidade, evidentemente, diz o nosso material, do operador do direito cobrar em juízo as disposições garantidoras de segurança jurídica. Então, esse aqui é um material que a gente trouxe com todo o carinho para vocês, né? Sobre o tema da preclusão, né? As tutelas provisórias, na verdade, vão vir no vídeo 5, porque antes nós temos um outro vídeo que é um fechamento com estudo de casos jurisprudenciais, ok? Mas a maioria dessas questões, isso que a gente quis dizer, a maioria dessas questões, ou das principais novidades que a gente colocou aqui para a advocacia, serão objeto dos vídeos subsequentes. E o tema da preclusão também, evidentemente, vai voltar à tona sempre que for possível, porque é um fator estruturante do procedimento, né? A todo momento a preclusão ela é chamada, não é? E a preclusão ela é peça primária para a formação da coisa julgada material, não é? Porque a preclusão ela sempre atua endoprocessualmente. A preclusão ela atua dentro do processo. A preclusão é fenômeno processual, não é? E então uma decisão, antes de qualquer outra coisa, ela preclui, quando não cabe mais recurso. E aí ela opera efeitos para fora do processo, chamado efeitos panprocessuais, quando se agrega a ela o conceito de coisa julgada material nas matérias de mérito, nas questões de mérito propriamente ditas. E aí a gente tem que saber o que é mérito. O que é mérito, basicamente, é o pedido
devidamente alicerçado com a causa de pedir, com os fatos relacionados à matéria. Então, nós temos a parte principiológica ganhando corpo, né, nesses primeiros nossos vídeos, e nós vamos a alguns exames de casos jurisprudenciais para depois avançarmos, repito, no vídeo 5, para as tutelas provisórias e as liminares em tempos de pandemia, e a partir daí, a partir do vídeo 6 até o 12, nós começarmos a petição inicial, fase postulatória, e avançarmos até a fase recursal com o trânsito de julgado.